E ele disse então que foi lá e o amigo, o Sr. Armando, tinha o papagaio. Tinha um papagaio. E ele disse, então quanto custa? 120 contos. E o senhor disse, mas o papagaio é para a Dona Amália. Então, se for para a Amália, faço 80. Assim mesmo. E então o senhor diz que ele e mais uns amigos, toda a gente deu, cada um deu o que pôde, compraram o papagaio e vieram entregá-lo à Amália. Sabias essa história? Não, essa não. Olha. Então, olá, muito bem-vindos aqui, neste caso, ao Jardim da Casa de Amália. E hoje temos dois nomes incontornáveis da nossa canção. É tão bom receber aqui no Jardim. A ti já cá estiveste, Camané, não é? Já esteve connosco quando eras tu o convidado principal, digamos assim, que também desafiaste amigos teus para virem. E hoje a Carminho, que ainda aqui não tinhas estado connosco, é um gosto muito grande ter-te aqui, conversarmos assim. Nesta casa tão especial, ainda por cima, porque é uma honra, porque abrimos contigo este espaço, o Jardim da Casa, que é uma casa que pode ser visitada, que é um museu, todos sabemos isso, e que tem este jardim também para poder ser fruído, no fundo, e visitado. Lindíssimo, não é? Obrigado por estás aqui connosco. Este convite maravilhoso e poder trazer o Camané, um amigo. Que é do melhor. Como é que vocês se conheceram? Ainda se lembram? Eu não me posso esquecer, não é? Se calhar o Camané já se esqueceu, mas eu não me esqueço. Eu conheci o Camané no Emboçado. No Emboçado, sei que tu sabes. Quando era da tua mãe? Quando era da minha mãe, porque antes disso eu nem sequer era nascida. Não, mas sim, nós morávamos no Algarve. Sim. E, portanto, havia lá... A minha mãe já canta fado desde que era muito miúda e, portanto, sempre gostou muito e fez uma carreira de discos, poucos, mas fê-lo. E tinha assim uma paixão muito grande por cantar ao vivo e nunca conseguia fazê-lo e acabava por fazer em casa com os amigos, porque no Algarve não havia muitas casas de fado. Teresa Siqueira. Teresa Siqueira. E havia poucas casas de fado, ou nenhumas, e então os meus pais organizavam os fados em casa e lá muitos fadistas passaram por lá, e guitarristas, e eu lembro perfeitamente de estar ao colo do meu pai. Há uma fotografia, mas eu lembro-me desse momento, ou então é aquela memória que tu tens de ver uma fotografia e de achares que te lembras. O Pedro Veiga, o Jaime Santos Júnior a tocar, o João Braga a cantar, quer dizer, eram assim noites bastante... O enorme Pedro da Veiga, que desapareceu muito cedo. Conheceste ainda o Pedro da Veiga? Sim. Ele e o Alcino eram tão bons. E o Alcino. Eram músicos que a minha mãe, não só que tocavam muito com a minha mãe e de quem ela falava. Aquele disco, a minha mãe tem um disco que se chama Fado Antigo e que é o Zé Luís Nobre Costa e o Pedro Veiga, essa dupla maravilhosa a tocar. Mas pronto, então viemos para Lisboa porque a minha mãe, o meu pai quis, se calhar, de alguma maneira assim, até heroica, desistiu um bocadinho daquilo que estava a fazer. O meu pai é engenheiro civil. Estava ligado à hotelaria, não é? Não, o meu pai é engenheiro civil, não tem nada a ver. Mas estavam ligados depois, vocês, no Algarve, ele estava ligado à engenharia civil? Engenharia civil, não tinha nada a ver e às tantas deixámos as escolas, deixámos tudo, mudámos todos para Lisboa para o meu pai até ajudar a minha mãe a concretizar o sonho da vida dela, que era voltar a cantar mais frequentemente e, de facto, estar à frente de uma casa de fados. Era assim um sonho e o meu pai abraçou essa carreira de hoteleiro, mas que não era dele. Mas eu pensei, a sério, pensava que, porque eu conheço muito bem o teu pai, o Nuno, claro, e a tua mãe, muito antes, e tu muito pequenina, e os teus irmãos, e pensei sempre que ele estaria ligado à área da hotelaria, sempre. E foi assim uma surpresa para todos, e para nós também, porque éramos pequenos, mas... E então fomos para Lisboa. E no Emboçado... É isso, e conheceste-lo onde? Foi aí que eu conheci o Camané, porque na altura do elenco fixo havia a Beatriz da Conceição, a Celeste Rodrigues e o Hélder. Certo. Que era até empregado, na altura ele esteve lá como empregado de mesa. No tempo sério? Era. O Hélder Motinho? O Hélder era empregado de mesa do Emboçado. Antes da altura dos meus pais? Sim. Na altura dos teus pais? Sim, que o João Freire... isto foi assim, eu primeiro, antes de eu te ouvir cantar pela primeira vez lá no Emboçado, tinhas pai há 12 anos, eu adorei ouvir-te cantar, disse à tua mãe que ela gostei imenso de ouvir cantar porque fiquei impressionado mesmo.
Tinhas 12 anos, lembro perfeitamente, mas nessa altura eu estava lá a gravar um disco, já não cantava no Empossado, porque eu tinha cantado no Empossado há uns anos antes. Ok. Nessa altura já era o meu terceiro disco, é um disco ao vivo, que havia uma parte do disco que era em salas e outra parte... Exatamente, Sim. é um disco que o Camané grava ao vivo no Empossado, Ao uma vivo parte no do disco Empossado. que é ao Tu vivo na estiveste. sala. E eu estava lá, eu E eu estava sentada também, no E sabia chão. cantaste nessa noite. Estavas? Exatamente. E eu cantei nessa noite. Cantaste nessa Sim, noite. aquilo, exatamente. Mas eu Sabes já que eu tinha digo? visto, muito mais, quase bebê praticamente, aliás, uns anos antes, já tinha visto, por isso é que eu ainda há bocado tinha... Estávamos a confundir as datas. Porque sabes o que é? Que em 2013 eu tenho 15 anos, acho eu. Tenho que fazer as contas. Não façam as contas, enfim. Pronto, exato. Mas quando eu comecei a estar mesmo a cantar no Empossado, no início de todos, foi porque houve um concerto do Jardim Zoológico, Claro. onde havia No vários Coliseu. artistas, no Coliseu, essa história, em que a minha mãe, havia vários filhos de artistas que estavam a ser convidados para cantar e a minha mãe chegou a casa e disse: ninguém quer, pois não. E eu quero. Os meus irmãos a dizerem: não, claro que não. E eu: não, mas eu quero. E eu: não, ninguém quer, pois não, ninguém quer, pois não. E eu: não, eu quero. E então a minha mãe só me deixou ir a esse concerto porque se eu fosse ao Empossado cantar com o Paquito. Com o Paquito, sim. E então eu fui cantar com o Paquito Ensaiaste? e ensaiei. E ele responde que: Teresa, Terezinha, Terezinha, esta miúda, como é que era? Deixa lá a miúda ir, que há aí muito bom profissional a ganhar dinheiro e que não tem o tempo dela. Assim, ou que desafina mais, ou que não desafina, ela não desafina. Ter tempo é ter compasso, não é? É andar ali no compasso. Ali certo. Olha, o disco era este. É esse, é. O disco É um este. disco que já está gasto lá em casa. Mas eu tinha-te ouvido Exatamente. cantar também mais uma vez, mais nova ainda, do que esse de 2003. Olha, mas Foi? Sim, uma vez, e foi com o Paquito. Foi com o Paquito. Pois, que foi antes de cantaste. 2013. E aí eu tinha 12 anos, 11. Pronto. Eu ouvi-te nesse dia E também. comecei aí, foi nessa Nesse dia altura que há aquela estávamos sentados história. numa mesa ao vivo, a cantar e a conversar durante um imenso tempo e foi tardíssimo, foste cantar tardíssimo, digo já. Pá, eu acho que ela me ficava a lembro- dormir lá. Ela Eu ficava a dormir. ficava a dormir nos bancos, mas e depois havia umas Eu histórias. também, todos nós dormimos Havia nos umas bancos. histórias, todos nós não, mas alguns. Também dormi Continua a nos tua bancos história. das casas de André, fado. vocês já se fartaram de falar os dois, mas já lá vamos. Mas este é o momento. Podes continuar. Eu pedi para eles começarem a tocar baixinho o naufrágio, pode ser? Podes? O naufrágio? Naufrágio. Mas querias contar a história? Podes, eles vão tocando por baixo, depois tu Não, uma entras. história que não tem nada a ver com o naufrágio, sabes? E Pois. até pode ser. Eu vou-te falar do naufrágio a seguir. O naufrágio não tem muito especial para mim, realmente, mas em relação a esse do Empossado, era uma altura em que Pode o Camané ia lá e eu ficava sempre muito nervosa, não é? Quando vinham assim pessoas que eu admirava, como a Beatriz e tal. Então aquilo corria-me sempre muito mal e eu saía sempre a chorar, a dizer que a culpa era dos guitarristas. Na verdade, continuamos a dizer o mesmo, não é? Olha lá, André Dias na guitarra portuguesa, na viola, o nosso querido Flávio Cardoso. Naufrágio. Pus o meu sonho no navio e o navio em cima do mar. Depois abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas, entreabertas e a cor que escorre dos meus dedos colore as areias desertas. O vento vai vindo de longe, o mar se curva de frio, debaixo de água vai morrendo, meu sonho vai morrendo dentro de um navio. Chorarei quanto for preciso para fazer com que o mar
desapareça. Lindo, lindo. Este tema é fabuloso da Cecília Meirelles, que andava aqui, e a própria Cidália, Cecília Meirelles, e do Alain. É lindo este naufrágio. Eu quis te pedir aqui de propósito, tu em 2005 recebes o prémio da Fundação Amália, e eu tenho uma surpresa muito bonita, porque tu agora há pouco tempo escreveste um livro muitíssimo bonito, que no fundo é contar a Amália às crianças. E eu vou-te fazer uma surpresa, porque eu calculei quem é que eu vou desafiar. Aquela cadeira não estava ali vazia por acaso. Porque nós decidi convidar uma pessoa que eu sei que gosta muito de ti, gosta muito de vocês os dois, e pedir exatamente para trazer o teu livro, que é a doutora Sara Pereira, Que bom! a diretora do Museu do Fado. Onde é a Sara? Sara! Querida Sara, obrigado, bem-vinda. Quer dizer, nós temos Olha agora. um apertinho. Fizeram um abracinho. Pois, Vai ser tão exatamente. atual, muito bom! Já mandei umas fotografias Olha que lindo. O Camané mandou-me um vídeo com o filho dele a dar beijinhos à Amália. Sério? ao livro. Ao livro. Ao livro. Mas foi uma Olha. coisa engraçada porque foi... É um bom sinal. É sinal que o Ele deu livro... imensos beijinhos à Amália. Teu filho que é o António. O António. O António, exatamente. Doutora, que bom. A doutora Sara foi um Obrigada. grande apoiante do nosso livro e é sempre o apoio máximo em todas as coisas que fazemos e as ideias que fazemos e é uma É ótimo, pessoa não é? incontornável do E estar aqui no o nosso... panorama do fato de estar como está também é graças Também, a Sara. também, claro. Obrigada. E estar aqui Obrigada. na nossa sala de visitas agora É tão verdade. bom. Sara, E com a então, Carminha e com o Camané. conte-nos coisas. Que eu admiro tanto. É bom estar aqui. É muito bom, muito bom. E eu tinha a missão de trazer este livro. Foi um desafio que a Carminho aceitou o ano passado e de uma forma muito, muito feliz, porque ela escreve com uma linguagem lindíssima, apelativa, fácil, chega às crianças, mas que também espelha aquilo que a Carminho é, não é? Este amor profundo pelo fado, respeito enorme pela tradição, e o Camané também, não é? Que claro. recebem a tradição. A Carminho, da nossa Zizi, da nossa Claro. querida Zizi, e o Camané também dos teus pais. E eu acho que eles ambos partilham este respeito enorme por uma tradição e um amor profundo por uma tradição que recebem no seio familiar e conseguem tratar dela com pinças e levá-la a desdobrar-se noutros experimentar outras áreas musicais e também. voltar e sempre com uma sobriedade enorme. Também. E E já é curioso isto, estava-me a lembrar aqui, como é que tu viste esta Amália para contares às crianças? Conta-nos lá também como é que posicionaste. Quando eu recebi o convite, é muito engraçado porque eu quando recebi o convite, ninguém sabia, só eu é que sabia, que estava grávida. E foi ainda melhor. assim, quase que eu senti como se fosse um sinal. Inspiração. Quase como. Eu nunca tinha prestado muita atenção a livros infantis, ignorância minha, até porque os livros infantis são um mundo incrível de maneiras de chegar conhecimento às crianças e de formas tão sinuosas e tão brilhantes. E Mas então eu por não aí tinha. por Amália, explica-nos lá isso. Diz? E Amália, como é que tu... Pronto, e então, quando eu recebo este convite, eu senti que eu também tinha conhecido a Amália, mais ou menos. Primeiro, a obra dela, pai, com 7 anos, foi quando eu me deparei com a Amália a sério, foi com 7, e depois com 12 conhecia pessoalmente. Então, senti, vou fazer este livro dedicado a crianças nesta faixa etária, quando eu conhecia a Amália. E depois achei que, para além de conhecerem a história da Amália, que é brilhante e que tem, como todos sabem, picos de interesse para qualquer pessoa e para qualquer idade, não é? Como é que transpunhas isso para as crianças? Tentei trazer mais do fado e então escrevi em cestilhas, uma das formas poéticas do fado, como Sim, todos claro. sabemos, e a forma como foi escrita, de alguma maneira até dá para cantar o livro. Exato. Certo. E então a apresentação do livro foi exatamente aqui nesta casa, mas ali no Salão Nobre da Amália, e fui eu a cantar o livro, que é engraçado. Que é uma experiência incrível. Que é uma experiência gira para também dar a conhecer, para quem estiver mais interessado, as crianças, perceber que os fados tradicionais são fados que têm uma estrutura musical, poética, que encaixam
em estruturas poéticas específicas. Então, qualquer quadra que esteja escrita com as tónicas na terceira e na sétima, por exemplo, cabe num fado de quadras. Exatamente. Quando for uma quintilha, cabe num fado de quintilhas. Portanto, se eu escrever em sextilhas, eu posso arranjar um fado qualquer de sextilhas. Um fado de sextilhas, qual é que foi o que nós fizemos para... Queres ver? Quero. Faz lá aí um bocadinho. Vamos lá cantar o livro. Exato, canta lá pelo Qual menos é que uma foi cestilha. o fado de sextilhas que nós cantámos? Era o Zé Grande? Mas não é sextilhas, ou é? É. Mas, Zé Grande. não. Não, O cravo, não. Fizeste nisso. Era um assim para Seguição, cima. Onde é que fizemos? Aqui Ah, não fizemos, dentro não. de casa. Mas foi. Pois Mas não. isso terá num... Ainda há bocadinho estavas a cantar não estavas? Ela estava... Ai, Também é vocês. tarari, papirari, mas está baixo. Tarari, tarirari, pararita, tirarita, pararita, ai, se calhar está alto. Um bocadinho mais baixo. Com atenção, Sara sabe alguma cestilha para cantar? Não? Um bocadinho mais alto. Mais alto? Foi no tempo das cerejas que nasceu para grande orgulho esta menina encantada. Do dia não há certezas, ela escolheu um de julho para cá fazer morada. Do dia não há certezas, ela escolheu um de julho para cá fazer morada. Mais uma. A família em contratempos veio eram da beira fundão. Outra vez. A família em contratempos veio para Lisboa arriscar. Eram da beira fundão. O pai tocava instrumentos e quando ouviam cantar saltava-lhes o coração. O pai tocava instrumentos e quando ouviam cantar saltava-lhes o coração. Pronto, depois ela continua daqui fora. Muito bem. Olha, eu vou-te deixar descansar, sabes porquê? Vou meter aqui o... Vou para ouvir o Camanetes. Ora, vês? É isso mesmo. É cheio. Há bocadinho a Carminho cantou o Naufrágio e agora nós continuamos não num mar, mas num rio. Tu tens um tema também do Alain, é curioso, o Naufrágio é do Alain. O Sei de um Rio, do Pedro Almeida Melo e do Alain Ullmann, que tu gravaste, é lindíssimo esse tema. Já da outra vez que estiveste, eu queria que tu cantasses e pronto. Não foi. Mas hoje tens que cantar o Sei de um Rio. Pode ser? Porque é engraçado porque Diz. eu morava... Sara, eu morava intervenha sempre que quiser, por favor. morava no Dafundo e passeava o meu cão e o Nicolá, que é o filho Sim, o filho. do Alain, também passava com dele. E às vezes eu estava na varanda da minha casa e olhava para baixo e, no jardim do mar, do Nicolá. Sim. E um dia conheci também a Patrícia Vasconcelos, que é mãe do filho do Tomás, também do Nicolá, e pronto, e em conversa disse que gostava imenso, e se ele não tinha nenhum fado do pai, Por lá. Lá tivesse por lá, deixado. que o pai tivesse achado, que nunca ninguém tivesse cantado, E e estava lá o Sei do Rio. o Sei do Rio e o Tejuro, Estavam mais? e Sim. uma série de fados que A cassete foram acontecendo. Com o Alain entoar o próprio Sei de um Rio, não é? Sim, com um sotaque francês na Exato. altura. E E pronto. Sei de um Rio, rapaziada. Vamos ouvir. Lindo. Sei de um rio em que as únicas estrelas nele sempre debruçadas são as luzes da cidade. Sei de um rio, rio onde a própria mentira
tem o sabor da verdade. Sai de um rio, meu amor, dá-me os teus lábios, dá-me os lábios desse rio que nasceu na minha sede, mas o sonho continua e a minha boca até quando ao separar-se da tua vai repetindo e lembrando. Sei de um rio, sei de um rio. Meu amor, dá-me os teus lábios, dá-me os lábios desse rio que nasceu na minha sede, mas o sonho continua e a minha boca até quando ao separar-se da tua vai repetindo e lembrando. Sei de um rio, sei de um rio. Sei de um rio. Até quando? Extraordinário, não é? Lindo, Lindo. lindo. Que tema. Sabes, isto faz-me lembrar uma história linda. Tu tens várias histórias lindas, mas tens uma muito particular, porque decides, a determinada altura da tua vida, em 2015, creio, não é? Corrige-me se... O quê? Ir passear pelo mundo. Não, 2006. Foi antes? Sim. Foi antes. Foi logo em Aí, 2006. Sim, sim. Isto foi antes de ter, Antes de gravar. ter disco. Ah, Já tinha o prémio Amal. Já tinhas o prémio mal, que é em 2005. Lindo esse prémio. Sim. Foi assim um marco, por acaso, estavas a falar isso tudo há bocado. Sim, sim. E eu não cheguei a Mas diz. agradecer esse dia, que foi assim o primeiro dia que eu entrei nesta casa, não é? Foi assim um dia que eu tive assim um choque de ver as coisas da Amália, não é? E de olhar para coisas assim onde ela podia ter estado, não é? Onde ela viveu tantos momentos que nós acabamos por imaginar, aquele disco maravilhoso com o Vinícius de Moraes, que tem o Saudades do Brasil em Portugal. Que é esse, sabes que é esse que está na gênese das nossas tertúlias aqui. Ah, é? É, exatamente. Ah, boa. E é bem visto. É Amália Vinícius, porque foi uma tertúlia aqui em casa. Foi e com a Natália exatamente. Correia, com, não sei se o Ari dos Santos também estava nesse noite. Sim, estava. O Ariu, o David Marão Ferreira, a Natália Correia. Sim. E eu acho que foi assim um momento de grande reflexão, esse momento. Mas estavas a dizer, essa Sim. viagem foi depois, porque eu Ok, acabei, nessa altura, isto porquê? Porque nessa altura já cantava em casas de fado, uma delas, onde eu depois às tantas fiquei mesmo, foi a Mesa de Frades, não é? Certo, exatamente.
onde eu depois cruzava muito com o Camané, onde nós fazíamos também A muitas Sara noites. costuma ir. ótimo. Já agora só aproveitar Claro. para. A Sara costuma ir às casas de fado regularmente. À mesa de pratos costuma Ia sim, bastante. sim, sim. E ia muitas vezes com o Carlos do Carmo, que Sim. também Sim. passava lá muito tempo. E isso foi João também. Braga. Ouvi Braga. E a Braga. Carminho, a primeira vez, desculpa Carminho, na taverna do Empoçado. Foi. Foi. Ainda ouviu lá. Sabes que eu, nessa altura, quando eu estava no Empoçado, eu não via nada. Eu só via as letras. Ainda com uma Só via as letras e a Beatriz da Conceição, se ela me ia apertar a caneta ou não. Aliás, essa história da Beatriz, que era quando eu vinha a dizer que a culpa era dos guitarristas, era quando eu chegava lá ao pé dela, antes que ela dissesse qualquer coisa, a culpa é dos guitarristas. E ela respondeu: ai, minha querida filha, sais mais à tua tia que à tua mãezinha. O ginete. Mas pronto, depois. Depois vais fazer essa viagem, portanto decides. E até é engraçado porque eu costumo dizer que foi o fado que me levou ao mundo, porque foi a cantar em casas de fado que eu juntei dinheiro para comprar o bilhete para a viagem. Sim. E era assim uma viagem de uma volta ao mundo durante um ano. Sim. E depois foi o mundo que me devolveu ao fado, porque foi com essa viagem que eu me apercebi a importância que o fado tinha na minha vida. Eu já tinha andado, eu nunca pensei que o fado pudesse ser a minha profissão. Até comentei com o meu pai que achava que era muito fácil, porque eu cantava, era a coisa mais fácil do mundo, naturalidade, cantava claro. assim de uma forma tão natural, não me dava trabalho nenhum, achava que um trabalho era preciso assim mais trabalhinho, não sei. E o meu pai respondeu uma coisa que eu nunca mais me vou esquecer, que foi, por um lado, que privilégio é poderes fazer aquilo que gostas realmente e aquilo que é muito raro haver uma pessoa que pode fazer aquilo que gosta da sua profissão. E segundo, vai dar muito mais trabalho, vai dar muito trabalhinho. Essa coisa de não vai dar trabalho. Vais-te enganar. De facto, o meu pai tinha toda a razão. É um privilégio, mas É imenso Tu trabalho. tiveste algum momento também de dúvida assim entre o que é que vou ser, o que é que vou seguir? Ou para ti as coisas estavam mais. Não, também tive. Aliás, a minha dúvida foi. Eu lembro-me que houve uma fase da minha vida, estava a estudar no Liceu do Aires, depois passei para o Liceu, para o Liceu de Paços de Arcos e depois. Mas já vinhas cantar aí nessa aula? Já vinhas para cá? Era quando... Não, já, nessa altura não cantava, porque estava na tradição. Nos rapazes isso acontece Tradição com de muita da voz, tradição claro. de voz. Eu não conseguia cantar, estava muito inseguro, não sabia mesmo se conseguia cantar. Mas é um sequer. interregno, porque tu antes cantavas. Sim, eu cantava, mas nessa altura não sabia. E depois fui trabalhar para o Restaurante Alfeite. E lembro-me que um dia convidaram-me para ir cantar aos fins de semana num restaurante que tinha fados. E quem tocava para mim era o Martim da Assunção e o António Bessa. Então, a perceber porque é que eu convidei o Cabané. E assim, aquilo mudou a minha vida toda. Claro. É giro que até isso O Camané, cruza. vou dizer, o Diz. Camané é uma figura muito importante para a minha geração e para as gerações que se seguem. Sim. Assim como o Carlos do Carmo é para a geração e a Tal e Beatriz e para a geração do Camané e a minha também, obviamente, porque depois tive o prazer de os conhecer. Mas o Camané faz a viragem entre a minha geração, pessoas mais novas, apesar de termos uma diferença de 18 anos, não é assim tão grande, não é? Estamos ainda bastante no ativo. Digo eu. Mas o Camané conheceu toda uma geração que eu já não conheci. O Martim da Assunção, o próprio Marceneiro, a Amália, quer dizer, eu Maria conhecia- Teresa de Noronha. Maria Teresa de portanto, Noronha. ele- Eu posso dizer que conheci a Amália só para fazer um visto na caderneta, porque assim, ela, claro que apareceu lá no Empoçado e aquilo foi muito impactante para mim, mas a Amália para mim são os discos, são a história. O Camané privou com ela, eles tiveram-se. E Sim. depois o Tony de Matos, quer dizer, pessoas que para nós, o Tristão da Silva, são Grandes figuras assim quase mitológicas. Mais longínquas. Para mim, porque é a história da cultura que eu carrego. O Camané faz esta ponta. Então, as noites na mesa de fratos passavam-se. Era o Camané, a Beatriz e o Carlos do Carmo e eles a contarem as histórias uns dos outros em cadeia. E iam cantando coisas, não Mas a é? Beatriz fazia. Estava sempre a retar, porque a maior parte das histórias eram pessoas que já tinham morrido. Olha lá, deixa-me pedir-te. Eu acho que faz todo sentido aqui. Eu vou-te passar uma rasteira. Tu tens um tema que eu acho absolutamente fabuloso. Não faças essa cara, vais gostar. Rasteiros. Eu vou pedir a eles os dois. Esse Eu vou pedir a eles os dois anunciado dessa para tocarem. Quero ver que vocês vão gostar tanto como eu. Que é deste teu álbum. É um tema lindíssimo do Carlos Paião, que é das coisas mais bonitas que tu cantas. É uma história Eu linda. nem sei já se sei a letra de cor. Não precisas cantar tudo. Eu vou-te pedir, se queres, posso dar a letra, está aqui. Queres aí. ler?
está. Mas isso fica muito feio. Não fica nada. Não fica nada Não, feio. Então mas porquê? lá. Estamos aqui em casa Queres tão... um bocadinho só? da História Linda, por favor. Conhecem? É qualquer coisa. Faz-me lá isso. É sim, isto foi uma homenagem ao Carlos Paião, porque, como sabem, o Carlos Paião foi um cantor pop, ligeiro, Genial. Absolutamente genial, genial. e que a Amália também gravou. Exatamente. O extraterrestre é dele. André, pode ser? E Flávio? Queres ver que eles sabem, Carminho? Queres ver que eles sabem? Queres ver que eles sabem? Qual é? História Linda. Toca lá. Esteiras. Ouve, quero contar-te uma história de amor, dessas que a gente já sabe de cor, igual a tantas que esta vida tem. Vais conhecer duas pessoas como outras quaisquer, dois namorados que foram viver a história linda de quem se quer bem, apaixonados com o tempo à frente, tinham carícias a queimar na mão, trocando a dor de quem se sente um escravo do seu coração, e num só corpo quando se abraçavam, beijando as horas com melancolia, nunca as palavras lhes chegavam para tudo que no peito ouviu. E eu não sei a letra, isso é uma vergonha. Maravilhoso, maravilhoso. Mas eu há muito tempo que não canto, desde 2000 e... Lindo. Olha, e agora faço assim. Toca aí o Santa Luzia, por favor. Porque as palavras são tuas. Ah, são? Pois é. E Armando Machado, se vieres. Ah, esse canto. Ah, esse canta. Então vá, esse- vamos a isto. Já falamos disso, tu também escreves as tuas coisas. Vai lá, André. Se vieres, vem com amor, traz-me a alegria maior e a vontade de me ver. Vem com os olhos a cantar, com o teu sorriso solar e o coração a bater. Vem com os olhos a cantar, com o teu sorriso solar e o coração a bater. Ao chegares, não digas nada, deixa que fique calada a ilusão e o lamento. Se vieres quando isso for, eu prometo, meu amor, saber viver o momento. Se vieres quando isso for, eu prometo, meu amor, saber viver o momento. Se vieres, não te demores, que as minhas mais frias dores são a espera e o seu lume. Volta com falécias na mão, conheço o teu coração e é esse o seu perfume. Vou
seu perfume. Sara, gosta de fado? Lindo. A Sara vem para o fado, também veio para o fado e ficou. É verdade, é verdade. Gosta de fado tradicional? Gosto muito. E há assim algum fado? Gosta de fado de perseguição? Vamos lembrar agora. Gosta? Também, gosto. Sabe porque é que me lembro? Porque sei que eles dois cantam o fado de perseguição e nós, nas nossas tertúlias, eu costumo sempre, até para mostrarmos que muitas vezes basta mudar a letra e o intérprete, naturalmente, e parece outro fado. E da outra vez eu fiz-te uma surpresa, porque trouxe a Ana Sofia Varela, lembras-te, cantou contigo. E hoje vou-te fazer isso. Eu sei que vocês cantam os dois o fado de perseguição. Isto é um privilégio. Não é? Isto é um luxo. Obrigada. Não é? Sim. E é porque ele tem mais um fado no fado, do Júlio de Sousa, do Carlos da Maia, o fado de perseguição. E tu há muito tempo cantas um fado lindíssimo, são As Penas, da Maria Foi o Teresa de primeiro Noronha. fado que eu gravei, quase. Acho eu. Talvez, sim. Que depois acaba por não sair em nenhum disco, mas eu gravei. Mas não estava naqueles 4 temas que tu gravaste? Ah, também? estava. Não é? Pois, estava aí. Estava. Tu E cantavas esse fado lá todas as noites? Sim. Pois. Não sei com que legitimidade, as minhas penas, não Com sei. legitimidade. Sabes que essa também era um tema engraçado, porque a minha mãe é que me escolheu os fados. Ah, que giro. Era. Claro, porque enfim, eu achei que me ias perguntar como é que tinha sido conhecer a Amália. E uma das coisas Ia. que me aconteceu foi exatamente, eu tive que cantar para ela, porque eu na altura já andava ali naquele rodopio, cantar Carminho, cantar para aqui com o Paquita, ai miúda, canta, não sei o quê. Depois de repente tinha a Amália à frente e disseram-me para eu cantar, e eu cantei. Ela foi muito querida para mim, ela deu-me um autógrafo, não sei o quê, mas eu sou por portas e travessas que a Amália não gostava nada de ouvir crianças cantar. E eu pensei assim, pronto, não sei como é que correu, porque eu tinha 12 anos, não sabia se era criança, ainda estava naquela esperança de já não ser criança. Exato. Mas isto porque eu acho que os fados têm de ser realmente interpretados, mesmo que e depois é assim, ao mesmo tempo, não se gosta de ouvir crianças a cantar, mas ao mesmo tempo é de criança que se aprende o fado e quando se começa a cantar de criança... Tu queres dizer como é que uma criança que não viveu aquela experiência depois a consegue tem que cantar? encontrar fatos que digam experiências que ela pode experienciar. Então a minha mãe ajudava-me a encontrar essas histórias, Namorico da Rita, Ok. um dos primeiros. Tivesse a ver com a tua idade, Que não é? tivesse a ver com a minha idade e que eu pudesse contar. A Marcha da Alfama, que é uma história popular. Por isso é que estas penas... Eu achei que estava a falar de pássaros. Então, mas Só muito olha, mais tarde é que eu percebi o que é que eu cantava. Eu vou-te dizer... Diz. Está a falar uma coisa, e há uma coisa engraçada, que é no fado, na música clássica, num dos estilos musicais, as pessoas, os miúdos vão para a escola, vão aprender e tocam piano com 6 anos. Violino. E tocam coisas... mas começam a aprender muito cedo. O fado é uma tradição oral, as pessoas começam a aprender e aprendem uma característica de canto quando são novas. Claro. E depois, o fado tradicional tem uma coisa ótima que é, eu lembro quando era miúdo, quando tinha 10, 11 anos, eu pegava, havia poetas populares que escreviam fados a falar da Escreviam mãe, para do ti. pai, Nós da temos escola, discos no museu. a falar a minha namorada, coisas que tinham a ver com a minha idade. Pegavas e pegas em fados. Eu nunca cantei esses fados que Nada. cantam os adultos. Mas Super tinha a ver com a minha, adequados naquele tempo e super tinha a ver com a adequados minha para a idade. aprendizagem também. Tive sorte. Não, e também tem a ver com a tua sensibilidade como artista, não é? Porque eu não acho que Começa lá. isso E havia alguns seja- fados, como tu falaste, nesse das penas. Perseguição. Esse que tu cantavas, Camané. eu lembro que quando tu cantasses esse das penas, quando eras miúda, lembro-me desse que cantavas da Maria Teresa de Noronha. Eu lembrei-me agora de uma vez fui com o teu pai e a tua mãe, fomos ouvir a Teresa Tarouca à Messiana. A Teresa Tarouca? Cantou 17 fados. Foi das coisas mais incríveis que eu vi na minha vida. Eu ficava sempre... A minha avó mora em Alenquer. E eu ficava sempre por trás.
Essa foi uma delas. Olha, Ricardo. e agora... Não ouvi Teresa de Tarouca assim ao vivo, nunca ouvi, por exemplo. Nunca ouviste a Teresa? Mas eu Ao fui vivo? ouvir. Olha, eu vi foi, com a tua mãe, foi- mais que uma vez, mas também uma vez. Mas foi a tua mãe e o teu pai que me levaram a ouvir. Olha que sorte vocês os dois tiveram, é? Minha mãezinha a mim não fez isso. Ora, era maravilhoso. Camané, mais um fado no fado. Eu sei que esperas por mim, como sempre, como antes, nos braços da madrugada. Eu sei que em nós não há fim, somos eternos amantes, que não amaram mais nada. Eu sei que me querem bem, eu sei que há outros amores para bordar no meu peito, mas eu não vejo ninguém, porque não quero mais dores, nem mais voto no meu leito. Nem beijos que não são teus, nem perfumes duvidosos, nem carícias perturbantes, e nem infernos, nem céus, nem sol nos dias chuvosos, porque ainda somos amantes. Mas Deus quer mais sofrimento, quer mais rugas no meu rosto e o meu corpo mais quebrado. E o meu corpo mais quebrado, mais requintado, tormento, mais velhice, mais desgosto, e mais um fado no fado. Fado de perseguição, neste caso, de Carlos da Maia, como disse, de Júlio de Sousa. O teu é do Fernando Caldeira. O Camané estava a cantar em sol. Qual é o tom da Carminho? É Fá. Qual? Fá. Fá? Então vá, faz favor. Então pá. As penas. Então Fá. Como diferem das minhas as penas das avezinhas que de leves levam as minhas pesam tanto que às vezes já nem pranto se aliviam de pesar. As minhas penas não caem, não voam
saia comigo desta amargura. Mostram apenas na vida, na estrada já conhecida, trilhada por sem aventura. Passam dias, passam meses, passam um ano, muitas vezes, sem que uma pena se vá. E se uma vem mais pequena, então nem vale a pena, porque mais penas me dá. Que felizes são as aves, como são as suas, as penas que Deus lhes deu. As minhas pesam tanto, ai, se tu soubesses quanto, sabe Deus e sei eu. Quanto sabe Deus e sei eu. Aqui neste jardim, pensar ela que eram as penas dos passarinhos. Na altura não cantava igual, mas cantava de outra forma, porque achava que estava a falar de pássaros. Tão bom, doutor, e o nosso museu? Está ótimo. Está bem, recomenda-se? Está bem, recomenda-se. Eu estava a ouvi-lo, estava a ouvir o Camané e a Carminha e estava a pensar, de facto, esta característica do fado, nós podermos cantar, de vocês poderem cantar, eu não posso, diferentes não sabemos, poemas nunca ouvimos. dentro da mesma melodia, não é? Eu acho que isto, de facto, é o que dá ao fado uma vitalidade e uma atualidade. Não é? Na verdade, nós não cantamos uma tradição, nós não cantamos um memorial, nós cantamos Exatamente. uma tradição viva. Viva. Não é? Sim. Que é de hoje. Exatamente. Que é E podes pôr palavras novas. Tu cantas As Minhas Penas há muito tempo, mas amanhã podes cantar uma outra letra Uma outra melodia. de hoje nesta música. Exatamente. Estavas a falar, é engraçado, estávamos a cantar a Perseguição agora e tu cantaste essa letra fantástica que cantava a Maria Teresa Noronha. E eu lembro uma vez... E a Amália foi um dos primeiros que gravou no Brasil. Exatamente. 45. Uma vez que eu quando era miúdo, eu gostava muito daquele fado do Zé António Sabrosa, que é o fado do Zé António Sabrosa em quadro. Sim, dele, sim. E por acaso, havia uma proximidade também, como tu quando começaste a cantar, mas havia, quando eu era miúdo havia uma proximidade, e em Cascais encontrei um marceneiro e tive vergonha do mercenário. No Arreda. E fui ter com a Amália e tal, estava lá. Sim, exato. Eu não tive vergonha, porque era uma... Estava com o carro do mercenário e fui ter com a Amália. Mas, por exemplo, em Alcochete, fui lá, cantei o Zé António Sabrosa. E estava lá o Zé António Sabrosa a tocar. Foi engraçadíssimo. E depois cantei com uma letra nova. Tinhas que idade? Tinha 12. E porque eu queria ouvir o Vicente da Câmara, que eu adorava o Vicente da Câmara. E por acaso estava lá o Vicente da Câmara, e estava lá a Maria Teresa Noronha, e estava o Zé António Sabrosa. Quer dizer, e havia uma proximidade tão grande com estas pessoas, que eles eram super simpáticos. Isso que estás a dizer é muito importante. E por isso é que, mais uma vez, te reforço, o Camané não só um amigo e uma inspiração para mim e uma referência, mas também esta passagem de testemunho, que eu acho que faz parte do fado e que aquilo que nós sentimos é que muitas das pessoas que nos acompanharam, pelo menos a mim, ao Camané então, estás a ver, estão a desaparecer.
Sim. E é curioso que vocês, ainda mais nessa relação, há bocadinho eu disse por causa de Amália, era aí que eu te ia perguntar, porque é curioso, há aqui um cruzamento também das vossas histórias muito interessantes, porque ao Camané é a Amália que diz ao David Ferreira tens que ouvir aquele rapaz. Exato. E a ti é o Camané que diz à editora à Tens mesma. toda a razão. Não é? Exatamente. Foi. O David, a Amália disse ao David Ferreira, Exato. Eu disse na ao Paulo altura da Miranda. EMI, Sim, ao que Paulo Miranda. disse ao Paulo Miranda? Sim. Então disseram. Não, eu disse ao Paulo Não, não, Miranda... Tu disseste ao Paulo Miranda, mas a Amália disse ao David Ao David. Ferreira. Certo. Sim, eu disse sobre ti ao Paulo Miranda. E o, E ao que é da João mesma Teixeira. editora. Sim, sim, Portanto, ele o é Paulo que Miranda, agora é Warner, mas na altura era EMI, e era exatamente a mesma editora. E a Ainda Amália, são? Vocês ainda são? Nós ainda somos colegas, não só de ramo, mas Mas de é editora. curioso isso, tá? Era por isso que eu há bocadinho te disse que ia perguntar, era por isso que É é muito esse engraçado, não é? Esse cruzamento. Isso aí é uma honra para mim ter E sido. tu agora já escreves também e tocas, enfim, sempre escreveste, mas escreves e tocas. Eu vou-te pregar outra rasteira quase a acabar, mas toca. Esta vela não está aqui por acaso. Não, mas Dona logo, Maria do Carmo. eu não sei tocar. Sabes? Eu não sei assim, tocar. uma coisinha, fazes uma quadra, porque eu sei que tu sabes. Faz-nos lá esse favor. Assim, eu vou aceitar só para não ficar aqui Sim. mal vista. Ficas nada. Porque mais mal vista vou ficar. Eu gosto muito de tocar em casa para compor algumas das coisas que eu já Sim. fiz, algumas canções. Está fiz aqui o à teu álbum guitarra, mais recente, tem várias coisas tem tuas. Maria, Teu Maria. mas eu não ouço tocar mais do que uma ou duas canções que sei de cor ao vivo, assim, para pessoas. Assim, para a minha mãe, que gosta de tudo o que eu faço. Carminho, Não, a minha é um avó. bocadinho para nós. Só uma coisinha, uma quadra. Coisas que eu Tira- faço em casa sozinha, como se ninguém tivesse a ver. Sim. A saudade, meu amor, é um martírio maior da minha vida em pedaços. Desde a tarde desse dia em que ao longe se perdia para sempre o som dos teus passos. Desde a tarde desse dia em que ao longe se perdia para sempre o som dos teus passos. Obrigada, André. Vou-te ficar eternamente Estás a grata. ver? Ainda por cima, olha lá. Eu acho bonito cantar, acompanhar. Adoro esse fado. É lindo. Ainda por cima falámos da Teresa Tarouca há bocadinho. Primavera, Saudade falámos da de Teresa silêncio. Tarouca. Esse fado de primavera lindo. Lindo, sem muito dúvida. bonito, sem dúvida. é uma coisa Estás a ver? fantástica. Ainda por cima, estavas a falar da Teresa Tarouca há bocadinho. Sabes Aquela que- parte, canta lá aquela parte. Lembras-te daquela vez em que eu cantava a teus pés? Lembras-te daquela vez Chorava a Em que eu cantava em que eu cantava a teus pés, trovas que não tinham fim. trovas que não tinham fim. Podes entrar, está bem. Agora podes. Quando o luar prateava e quando a noite orvalhava, As rosas desse jardim. Quando o ar prateava e quando a noite orvalhava, as rosas desse jardim. Vamos mais um bocadinho. Mudei o tom preto. faz mal, não é preciso. Um jardim tão longe, deserto, sinto tão longe, tão perto. O passado. O passado Que é som. que te assombra. Que é som. Que é som. Agora é que é. Devaneio. Devaneio. Devaneio ou realidade, silêncio, sombras, saudade, saudade, silêncio e sombras. Devaneio e realidade, silêncio, sombras, saudade. Saudade, silêncio e sombras. Ora, tão bom. Olha, um fado que está baixo para mim,
final para ele, também é quase. Ó, isto foi uma ideia, agora tenho, até porque nós estamos quase a terminar, isto é uma pena, passa tão depressa. Toca lá aí um fado de moraria, para eles cantar os dois quadras soltas. Pode ser, isto agora temos. Para terminar, para rematar. doutora, nós não cantamos nada. É o que quiseres. Vamos, Carminho. já que é para fazer um corrido? Tem que ser. Não, é o que vocês Moraria? quiserem. Sim. Então, para isso, cantamos um dos fados que mais me marcou, e por isso é que está aqui o Camané. É um dos fados que está a gasto naquele disco ao vivo, Sim. que é o Saudades Terá Comigo. Pode Saudades ser? Terá Comigo. Então Tá bem. eu começo. E obrigada, Camané, por teres vindo. Prazer. Saudades trago comigo do teu corpo e nada mais. Saudades trago comigo do teu corpo e nada mais. Pois a lei, porque me sigo, não tem pecados mortais. Pois a lei, porque me sigo, não tem pecados mortais. Talvez tu queiras saber porque em vida já estou morto. Talvez tu queiras saber porque em vida já estou morto. São apenas, podes crer, as saudades do teu corpo. São apenas, podes crer, as saudades do teu corpo. E tu que sentes por mim desde essa noite perdida. E tu que sentes por mim desde essa noite perdida. Sentes esse frio em ti que eu sinto na minha vida. Sentes esse frio em ti que eu sinto na minha vida. Eu sei que o teu corpo há de sentir a falta do meu. Eu sei que o teu corpo há de sentir a falta do meu. Por isso eu tenho a saudade que o meu corpo tem do teu. Por isso eu tenho a saudade que o meu corpo tem do teu. André. Tu tens um sonho doirado, sonho que a tua alma quer. Tu tens um sonho doirado, sonho que a tua alma quer. É morrer cantando fado nos braços de uma mulher. É morrer cantando fado nos braços de uma mulher. Bravo, obrigado. Tão bonito, tão bonito. Pena isto ser assim tão depressa. Olha, eu vou-te oferecer uma prenda, Carminho. Esta guitarra em filigrana, que é lindíssima. E eu agora até me sinto mal. Eu vou fazer aqui uma coisa. Doutor, eu vou-lhe oferecer a minha guitarra assim também. Vou, sim, senhora. Ai, que bom, Vou-lhe é? oferecer esta. Eu vou tentar tirar. Enquanto vou pedir, Carminho, nós temos o livro de honra, que assinamos sempre. E que eu te vou pedir para assinar. Todas as nossas tertúlias terminam sempre com todos os participantes a assinar o nosso livro de honra, que tem esta maravilhosa Amália aqui, e que onde todos os que passaram, portanto, aí na última ou na página primeira que estiver livre, E vou queria querer pedir esse também favor. Com agradecer licença, este, Sr. Doutor. este Faço convite. toda a questão. Agradecer este Assim convite ficamos. e queria também não deixar de agradecer aqui ao André Dias e ao Flávio Cardoso, que estiveram aqui a acompanhar-nos. Claro, são Obrigada. Maravilhosos músicos que estão sempre nas horas boas e melhores. enorme.
E ao Camané e à Sara, obrigada por terem vindo. Foi uma grande surpresa para ter a Sara. E assim que optou pela nossa companhia. Muito obrigado. Espero que tenham gostado de estar connosco aqui em Casa de Amália, neste jardim extraordinário. Até para a semana. Boa noite. E agora, aí onde quiseres, Ok. e assinamos todos.